Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. A nossa reflexão de hoje é sobre aquela passagem na qual Jesus começa a chamar os seus discípulos. Começa a chamá-los com a intenção de formá-los, de conviver com Ele. E nós podemos trazer essa passagem hoje para a nossa vida. O modo como o Mestre nos instrui, nos forma e cria conosco um relacionamento de amizade. Vale a pena conferir essa passagem, mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, deixar os seus comentários e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Vamos ao vídeo. Eu quero começar essa reflexão com vocês lendo a passagem que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos diante de uma passagem que é edificante para a nossa fé e ao mesmo tempo empolgante. Nós vemos Jesus, que havia acabado de receber o seu batismo, cheio do Espírito Santo, prestes a começar a sua missão de evangelizar aqui na terra, de ensinar sobre o reino dos céus. E então Jesus vai encontrar os pescadores, os primeiros aos quais ele vai chamar para que o sigam nesta missão. Ele começa a escolher aqueles que o acompanharão, aqueles que o seguirão, que conviverão com ele, porque Jesus será para eles o evangelho vivo e aberto que eles lerão em todo o tempo no qual Jesus estiver com eles. Do Mestre, eles vão aprender o verdadeiro significado das Escrituras. Qual é a vontade de Deus para a vida deles e para a vida de toda a humanidade. Vão desfrutar da ação poderosa do nome do Senhor Jesus invocado a ponto de que as pessoas recebam cura, libertação, mudança de vida, conversão. E ao conviver com Jesus, eles serão formados. Vejam bem que o Mestre vai sempre aproveitar das perguntas dos seus discípulos para responder sempre além das suas perguntas. A cada pergunta que é feita a Jesus, ele vai subir um nível acima para que os seus discípulos possam ter verdadeiramente uma grande experiência com a sua palavra e que eles possam compreender em plenitude a palavra de Deus.
É bonito de ver Jesus chamando no meio do povo homens simples para segui-lo. Pessoas como nós, homens diferentes uns dos outros. Porque Jesus não estava interessado em currículo, Jesus não estava interessado em homogeneidade, Jesus buscava a diversidade. O melhor em cada um, o melhor em cada temperamento, o melhor em cada formação, o melhor nas origens de cada um que o seguisse. Jesus era o mestre de tirar o melhor que nós temos dentro de nós e até hoje ele trabalha assim conosco. E ele continua sendo o mestre de tirar de dentro de cada um de nós o melhor que nós temos. Aquele melhor que muitas vezes nós desconhecemos. E nós poderíamos nos perguntar se os discípulos chamados por Jesus passariam hoje em dia numa seleção para uma empresa, por exemplo. Provavelmente não. E aí está a grande contradição, que Jesus tem preferência pelos pequenos. Jesus tem preferência para aqueles que não têm formação alguma. Tem preferência por aqueles aos quais não é dado lá grande consideração, para que então, olhando por meio deles a ação maravilhosa do Espírito Santo, todos nós possamos entender que todo aquele poder, toda aquela força e sabedoria provém do alto e não daqueles homens simples, distintos e rudes que nós muitas vezes conhecemos. E os formou pacientemente até que eles se tornassem os arautos do reino de Deus. Pensar nesse modo, como Jesus chama os seus discípulos, pessoas simples no meio do povo, nos traz para o dia de hoje uma bela reflexão para a nossa fé. Jesus chega até Pedro, Tiago, André e João no momento no qual eles tinham acabado de tentar realizar uma pesca e que não haviam sido bem-sucedidos. Não haviam pegado nada de peixes. Então, maravilhados com a pregação daquele mestre, com as curas que ele realizava no meio do povo, encantados com aquela ação que eles nunca tinham visto antes, eles atendem ao chamado de Jesus. Lançam mais uma vez as redes e então nós temos neste momento uma grande alusão para a nossa vida. Quantas vezes nós temos tentado realizar as nossas pescas com base apenas no nosso conhecimento, na nossa capacidade, no currículo que temos, nas coisas que lemos, nos conselhos que recebemos, na confiança apenas em nós mesmos e temos voltados frustrados das nossas tentativas. Infelizmente, muita gente por aí tem vivido assim, tentando às vezes sonhos altos, mas sem que o Cristo esteja com eles, sem que o seu alicerce seja a rocha viva de Jesus Cristo, buscando em si mesmos toda a força para enfrentar as dificuldades, as vicissitudes da vida, os ventos fortes que quantas vezes nos assolam, porque afinal de contas, mais dia, menos dia, cada um de nós vai se deparar com esses ventos contrários. Quando o Mestre diz com a sua palavra para que seus discípulos lançam as redes, nós estamos aí encontrando uma harmonia, uma concordância entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Quando nós realizamos a vontade de Deus, quando nós entregamos os nossos projetos a Ele, pedimos a Ele que venha caminhar conosco, quando perguntamos a Ele qual é de verdade a vontade dEle para a nossa vida, o que é que vai nos realizar de verdade, porque se nós formos bem honestos, muitas vezes nós não somos capazes de responder essa pergunta. O que de verdade nos fará felizes? O que de verdade fará com que nós nos sintamos plenos, repletos? Qual é o caminho que devemos seguir? Qual é a direção na qual nós devemos colocar toda a nossa energia? Neste momento desta escritura, Jesus e os discípulos estão em concordância. Lancem as redes, numa alusão do que eles fariam, pescando homens, trazendo muitos à conversão,
trazendo muitas almas para o reino de Deus, trazendo vida onde havia morte, trazendo esperança onde não havia consolo algum. Nós temos muito que aprender com essa passagem. Devemos tantas vezes deixar de ser tão cabeças duras, buscando sempre fazer a nossa vontade, pedindo apenas ao Mestre que nos acompanhe, e não esperando que, na verdade, Ele tome a frente, Ele dê a ordem, Ele diga o que devemos fazer. E então, cabe a nós mesmos, com toda a energia e com fé, realizar tudo aquilo que Ele põe no nosso coração, que Ele nos orienta e que Ele nos mostra como direção. Foi assim que os discípulos fizeram. E então a palavra vai dizer que eles obtiveram uma pesca verdadeiramente milagrosa, mostrando que de verdade o reino de Deus estava tão próximo da terra naquele momento, transformando na verdade todos aqueles peixes em homens que seriam salvos, em vidas que seriam transformadas. Jesus não espera de nós que sejamos apenas bem-sucedidos em todas as coisas nas quais empreendemos esforços. Ele vai sim se aproveitar de todas as situações que nós vivemos para nos ensinar, para nos formar como Ele formou os seus discípulos, para nos ensinar quem Ele é, como devemos lidar com Ele. Que junto dele a nossa caminhada é de grande honestidade, de sinceridade, que nas dificuldades Ele estará do nosso lado, mas que se nós estivermos dispostos a lançar as nossas redes na direção certa, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as inspirações que Ele põe no nosso coração, não só Ele nos levará a grandes realizações, mas também Ele se aproveitará de toda e qualquer circunstância ao seu redor para atingir outras pessoas também. Com Jesus é assim. Você começa um caminho que parece que é plenamente individual e acaba atingindo um grande número de pessoas, porque a bênção nunca quer estar só. A bênção sempre quer atingir mais e mais pessoas. E quando você menos esperar, você será um canal de bênção se espalhando ao seu redor, fazendo com que outros também façam como os discípulos, deixando às vezes tudo o que é necessário para seguir o Mestre, porque este é no final de toda a nossa história sempre o melhor caminho, seguir Jesus. Desejo que você hoje se lembre de que você é um discípulo amado e chamado por Jesus hoje a lançar as redes. Peça ao Espírito Santo de Deus que Ele te oriente, que Ele mostre aí para você na sua vida e na sua história em que direção você deve lançar as redes, com que atitude, que Ele te dê a coragem para que você possa fazer isso, para que você possa ter a grandiosidade de cooperar com os planos de Deus para a sua vida, para a sua história e para todo tipo de bênção que inesperadamente você vai encontrar no seu caminho. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.